Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer algumas perguntas para vocês nesse vídeo e através dessas perguntas eu quero indicar estudos maiores relacionados a esse ponto aqui, a esse tema aqui. Vocês têm percebido algo diferente na internet hoje? Vocês têm percebido canais judaizantes? Canais que pregam sobre terra plana, que aparentemente tem uma aparência de verdade, mas agora está judaizando as pessoas? Misturando a palavra de Deus? Você tem que tomar muito cuidado com o judaísmo messiânico de hoje. Se você tiver que aprender a palavra, aprenda com os judeus. A palavra no mundo inteiro está sendo foi ensinada pelos judeus. Qualquer livro no Novo Testamento que você abrir, foi um judeu que escreveu, exceto Lucas. Mas todos os outros livros foram judeus. Esses judeus, você tem que prestar atenção, você tem que buscar, você tem que estudar. Os judeus de hoje, você tem que pôr à prova. Dizem os judeus de hoje, querendo defender a Torá, que Paulo, nas suas cartas, ele estava o tempo todo combatendo doutrinas de fariseus e de saduceus que haviam colocado sobre a lei de Moisés. Então eles escreveram os seus livros e através desses livros eles iam na igreja dos gentios e eles queriam impor uma circuncisão, não a circuncisão de Moisés, mas uma circuncisão deles mesmos sobre os gentios, queriam impor práticas sobre os gentios que não estavam no livro da lei. E quando Paulo viu isso, em Romanos, em Gálatas, em qualquer outra carta, aí Paulo queria ir lá, limpar toda a sujeira dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, seja lá quem eles forem, e aí o apóstolo Paulo queria deixar a lei de Deus, dada por Moisés, limpinha, plena, para os gentios praticarem. Será que isso é assim mesmo? Olha só, Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Eles leem esse texto aqui, por exemplo, em conexão com as explicações em Gálatas 3, e aí eles chegam numa conclusão de que Paulo não está falando da lei de Moisés. Paulo não está contra a lei de Moisés, não está contra a lei de Deus, e sim contra a lei de homens. Então toda vez que aparece a expressão obras da lei, debaixo da lei, Paulo supostamente não estaria se referindo à lei de Moisés e nem à lei de Deus, e sim à lei dos homens, acrescentadas sobre a lei de Moisés. Aí eu pergunto, irmão, será que Paulo seria tão ruim de ensino assim? Ao ponto de toda vez que ele escrever obras da lei, ele não fala que são obras da lei de homens? Obras rabínicas? Legalismos? Será que Paulo seria tão ruim de ensino assim? Mas os judeus, movidos por espírito enganoso, espíritos de enganadores, arrumaram um jeito de traduzir o Novo Testamento novamente, e aí eles trouxeram para nós uma nova versão de Gálatas e de Romanos. E toda vez que está escrito obras da Torá e debaixo da Torá, eles mudaram isso para legalismos humanos, forçando Paulo a dizer o que ele não disse, dando para a gente a entender que Paulo estaria apenas combatendo as doutrinas dos fariseus. Agora, vamos ver se isso fecha. Em Gálatas 4, Paulo diz que tinha dores de parto pelos Gálatas. Ele se importava pelos Gálatas. E aqui no capítulo 5 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, a circuncisão não a de Moisés, mas uma circuncisão de fariseus imposta obrigatoriamente à força, não respeitando a mente dos gentios para eles entenderem primeiro o que é circuncisão, para depois se circuncidarem.
Aí Paulo fala, vocês que fazem isso, Cristo não aproveita para nada. De novo, testifico que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a guardar toda a lei. Irmãos, por que o apóstolo Paulo falaria isso? Então o apóstolo Paulo está dizendo que um gentil está obrigado a guardar toda a lei de um fariseu? Faz sentido isso, irmãos? Não tem o menor sentido, não é? O apóstolo Paulo antes não deveria escrever assim? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar conforme leis de homens, legalismos rabínicos, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês devem se circuncidar conforme a lei de Moisés. Um bom mestre escreveria isso. De novo testifico que todo homem que se deixa circuncidar está desligado de Moisés. Mas ele não fala isso. Ele fala, está obrigado a guardar toda a lei. Ele não deveria falar isso, ele deveria falar, vocês não podem guardar a lei desses homens. Mas aqui ele diz, está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Ele não deveria escrever isso. Ele deveria escrever, de Moisés vos desligastes, vós que se justificais na lei dos homens, porque Deus deu a lei para Moisés e nós devemos praticá-las. Isso que um bom mestre, um rabino, um rosh, deveria ensinar. Pode ver que as coisas não fecham. Uma prova disso está em Gálatas capítulo 4. Vamos lá em Gálatas capítulo 4, verso 21. Olha para essa leitura. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, de homens, vamos deixar assim, a lei de fariseus e saduceus. Acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Irmãos, se a intenção de Paulo é varrer as doutrinas de fariseus e saduceus, por que falar de Abraão? Que poder tem a comparação dessas 2 alianças contra as doutrinas dos fariseus? Abraão não deve nem entrar na história aqui. E ele está falando de 2 alianças. E ele fala, uma é o Monte Sinai, que corresponde a Jerusalém atual. Alguém pode dizer, essa Jerusalém atual que Paulo está falando, era a Jerusalém da época na qual ele vivia, inundada de fariseus e saduceus, aplicando leis de homens em cima da lei de Deus. E aí o apóstolo Paulo quer varrer isso. Mas, irmãos, o que tem a ver Abraão com 2 mulheres? E ele fala no verso 24, essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Primeira e segunda. Uma é do Monte Sinai e a outra é a aliança que o Cristo faria. Olha a desconexão de leitura que esses homens criam. Vamos em Gálatas 3. Porque antes de surgir esse pensamento na mente do apóstolo Paulo, ele escreveu Gálatas 3. Gálatas 3, verso 15. Presta atenção nisso, irmãos. Verso 15. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ele diz aqui, ainda que eu faça aliança com você, uma vez que ela foi selada, está escrito, foi selada, ninguém vai poder acrescentar nada e ninguém vai poder anular. Ainda que seja uma aliança humana, quanto mais uma aliança feita com Deus. Aí ele vai dizer, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como falando de muitos, porém, e ao teu descendente, que é Cristo. Aqui ele cortou Ismael, cortou Edom, porque Deus fez uma promessa para Abraão, que caiu com Isaac, que foi para Jacó. Deus disse
para Jacó que nele e na descendência dele seriam benditas todas as famílias da terra, e o único que pode bendizer as famílias da terra é Cristo. Então de Jacó vem as 12 tribos, vem Judá, vem Davi e vem Cristo. De Ismael não vem nada disso e nem de Edom. Ponto. Verso 17. Atenção. E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança vem de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Irmãos, Abraão aqui que está na história, e ele está comparando Abraão com o tempo do Sinai. Porque qual é a lei que veio 430 anos depois de uma promessa confirmada? É a lei do Sinai. Não é lei de homens. A lei que veio no Sinai é a lei que Deus deu para Moisés passar para o povo. Moisés é mediador da antiga aliança entre Deus e o povo. Cristo, o descendente prometido, mediador da nova aliança entre Deus e o povo. Então Moisés é uma figura de Cristo, a antiga aliança é uma figura da nova. Limpo, né? Se isso é o que o apóstolo Paulo está falando, ele está comparando aqui as duas alianças. Uma aliança que Deus fez com Abraão nos remete à nova aliança. Porque para Abraão ele prometeu um descendente que bendiria todas as famílias da terra. Quem é esse descendente? Ele já falou que é Cristo. Quando Cristo vem, ele estabelece a nova aliança e não a antiga. Então são duas alianças que ele está falando aqui. Uma foi falada para Abraão. Depois, 430 anos depois, veio a lei de Moisés. Entendeu? São duas alianças. Em Gálatas 4, quando ele vai falar das duas mulheres, ele fala, essas duas mulheres são duas alianças. Uma é Sinai e a outra é Sião. Então, as alianças que ele está falando em Gálatas 4, está aqui em Gálatas 3. Em Gálatas 4, ele está acrescentando detalhes sobre as coisas que ele falou em Gálatas 3. Se o intuito do apóstolo Paulo é varrer as doutrinas de fariseus e saduceus, por que ele está comparando as duas alianças aqui? Por que Abraão tem que estar na história? Ele não teria que usar Abraão, ele teria que usar Moisés. Isso é prova do que esses judeus messiânicos judaizantes estão ensinando no YouTube, não é palavra de Deus. O que eles ensinam vem de livros que misturam as alianças, bagunçam a mentalidade do povo de Deus. Pode ver que o ensino desses judaizantes jamais vai fechar com o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui. O apóstolo Paulo teria que o tempo todo usar Moisés e não Abraão. Abraão viveu antes da lei. Moisés foi aquele que deu a lei para o povo. Então bastava o apóstolo Paulo sempre focar em Moisés. Mas ele sempre está falando de Abraão. A única vez que ele usa Moisés é para contrastar a lei que veio por intermédio de Moisés, comparando com a promessa que Deus fez a Abraão. Significando que pessoas daquele tempo, aí sim entra os judeus, fariseus e saduceus, não entendendo a nova aliança, negando o Filho, querendo perturbar os Gálatas. Eles pegavam a antiga aliança e queriam colocar ela no tempo da nova aliança, misturando as alianças. E Paulo está aqui separando uma da outra, de maneira bem clara. Então, no verso 6, ele fala assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E isso lhe foi imputado para a justiça. É o caso de Abraão o quê? Ele viveu antes da lei. Ele teria que falar que é o caso de Moisés. Não é? Você lê aqui o verso 1, eu vou ler de maneira rápida, só para a gente chegar no verso 6 para você ver o impacto que tem essas palavras contra a doutrina judaizante, que tem a aparência de engrandecer a Torá, supostamente querem explicar as cartas de Paulo, mas querem trazer as pessoas que estão indo para o Monte Sião, elas querem laçar essas pessoas e puxar elas para o Monte Sinai. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos de Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Obras da lei aqui será as obras da Torá que Moisés escreveu ou obras de homens que acrescentaram sobre as leis de Moisés
E aí Paulo estaria contra isso. Escolhe obras de fariseus e saduceus ou as próprias obras de Deus, da Torá, da antiga aliança. Lembra? Não tinha Novo Testamento escrito, tinha templo. As pessoas não estavam comparando o tempo de Abraão com o tempo de Moisés. E Deus fez promessas a Abraão não por intermédio de lei. E as promessas que Deus fez a Abraão cabe não somente aos judeus, mas também aos gentios. Então fica bem fácil já de perceber quais são essas obras da lei. Mas dizem os judaizantes, induzidos por livros malignos, que Paulo meramente está combatendo a doutrina dos fariseus, limpando a lei de Moisés e entregando a lei de Moisés limpinha, bonitinha, para os gentios praticarem. Que obra de serpente, né? Então vamos continuar a leitura. Quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei de fariseus e saduceus, que ele não escreve, ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei, abre aspas, rabínicas, legalismos humanos, fecha aspas, ou pela pregação da fé? Será que o apóstolo Paulo está falando isso mesmo? Bom, Deus permitiu que o diabo fosse um pouquinho além. Tem pessoas que usam essa tradução, essas versões, no grego está escrito obras da lei, no grego está assim, obras da lei. Obras, a palavra ergon, que é trabalhos, e lei, nomos, que no hebraico seria Torá, obras da Torá. Mas Deus permitiu que o diabo fosse um pouquinho além, traduzisse Bíblias e, no lugar dessas expressões, trocasse para legalismos humanos, para nos pôr à prova. Porque Deus também permitiu que a serpente viesse com seus enganos, mas também levanta os seus santos. E assim ele bota as pessoas à prova. Aí, Paulo está aqui perguntando, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí no verso 6, um bom mestre deveria falar, é o caso de Moisés, que recebeu a Torá de Deus e disse para os homens se circuncidar. E os estrangeiros não podem participar da Páscoa se não se circuncidar primeiro. Mas vocês estão guardando obras rabínicas que contradizem a lei de Moisés. Um bom rabino falaria assim. Pegaria Moisés e explicaria. Se fosse o caso, como eu disse há um pouco atrás, se fosse o caso desses judeus messiânicos judaizantes. Mas como esse não é o caso, Paulo diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Se o apóstolo Paulo pega Abraão, quer dizer que ele está pegando um homem que recebeu promessas antes da lei de Moisés. Então a lei que veio por intermédio de Moisés, com todas aquelas outras leis, não poderia invalidar as promessas que Deus fez a Abraão. Justificou Abraão antes da circuncisão, mas deu a circuncisão como um selo da justiça, como um pacto, porque Deus visava a lei servindo de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Eu praticamente resumi o capítulo 3, mas vocês entenderam? Como o assunto dos judeus, nem vou falar judeus, são pessoas que se dizem judeus, mas não são, estão mais para a sinagoga de Satanás. O assunto desse povo não se encaixa com uma leitura, com uma análise, texto por texto em Gálatas? Não se encaixa. Justificou Abraão antes da circuncisão, mas deu a circuncisão como um selo da justiça, como um pacto, porque Deus visava a lei servindo de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Eu praticamente resumi o capítulo 3, mas vocês entenderam? Como o assunto dos judeus, nem vou falar judeus, são pessoas que se dizem judeus, mas não são, estão mais para a sinagoga de Satanás. O assunto desse povo não se encaixa com uma leitura, com uma análise, texto por texto em Gálatas? Não se encaixa. Aí quando Paulo fala todos, no verso 10, todos quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. E aqui é a lei de Moisés mesmo. E no verso 11 ele fala, é evidente que pela lei
Ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está falando da lei de Moisés mesmo. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por elas viverá. A lei que não procede de fé é a lei da antiga aliança mesmo. Eu vou deixar para vocês um vídeo com um estudo maior para vocês verem, colocarem à prova. Mas já dá para entender um pouquinho através desse vídeo, não é? Porque quando você chega, por exemplo, no verso 17, ele fala: "E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus", que foi a que falou Abraão, "a lei que veio 430 anos depois", não tem nada de legalismo, de fariseu, de saduceu, é a lei que Deus deu para Moisés, que passou para o povo, "não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança vem de lei, a que veio 430 anos depois, já não decorre da promessa que Deus fez a Abraão, e que está registrada no próprio livro da lei, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão." Vamos ver se esse é o conflito mesmo? Eu digo que Paulo está aqui comparando o tempo de Abraão com o tempo da antiga aliança. O que Deus prometeu para Abraão eram coisas referentes à nova aliança. "Em ti serão abençoados todos os povos, em ti e na tua descendência", que era Cristo. Se é Cristo, então é nova aliança, porque antes de Cristo é a antiga aliança. Vamos ver se isso é assim mesmo? Agora aqui vai entrar fariseus e saduceus e judeus que não compreendem as alianças. O apóstolo Paulo viu que os ensinos dele estavam sendo torcidos. Ele denuncia isso em Romanos 3. Não é o caso para a leitura agora, mas ele denuncia. As cartas de Paulo eram torcidas. Pedro denuncia isso em 2 Pedro capítulo 3. Então, não só os ensinos oral do apóstolo Paulo eram torcidos, mas também as suas cartas. O apóstolo Paulo sabia disso, então ele acaba se prevenindo disso. Ele aplica vírus na sua carta, e esses vírus, sim, são os judeus, fariseus e saduceus que acrescentam essas coisas da antiga aliança sobre os gentios. Então ele pega o vírus e aplica na sua carta e já aplica o antivírus. Ele mesmo faz pergunta tendenciosa sobre as suas cartas, principalmente em Gálatas e em Romanos, e depois ele mesmo desfaz essas perguntas tendenciosas. Olha a pergunta do verso 18, do verso 19. "Qual, pois, a razão de ser a lei?" Por que veio a lei? É isso que ele está explicando. Irmãos, por que veio essa pergunta aqui? Essa lei do verso 19, olha lá, atenção, acorda. No verso 17, ele fala: "Uma aliança anteriormente confirmada por Deus", que Deus fez a Abraão, "a lei que veio 430 anos depois da promessa não pode abrogar a promessa." Qual lei que Paulo está falando? A do Sinai. Qual, pois, a razão de ser da lei? O apóstolo Paulo está explicando. Por que veio a lei do Sinai, então? Porque se ele não fizesse essa pergunta aqui, e parasse o seu assunto no verso 18, pessoas iriam ler a carta dele e iriam dizer: "Peraí, Deus prometeu justificar as pessoas pela promessa a Abraão. Então por que veio a lei de Moisés? Já que nós não somos justificados pela lei de Moisés, pelas obras da lei, como ele explicou em Gálatas 2. Paulo é um apóstata da lei. Paulo ensina a todos não circuncidarem mais os filhos. Isso que eu estou falando é fiel. Então Paulo, sabendo disso, ele aplica essa pergunta na sua carta. Pessoas que iriam ler, iriam compreender errado, iriam torcer. Então ele mesmo aplica uma pergunta tendenciosa. Para que veio a lei de Moisés? Quando ele diz: "Qual, pois, a razão de ser da lei?", ele está perguntando: para que veio a lei de Moisés? No verso 17, ele estava falando da lei que veio 430 anos depois da promessa. Só isso daqui varre essa imundícia sendo ensinada pelo YouTube, principalmente pelo canal Ciência da Verdade. Aí ele explica: foi adicionada por causa das transgressões. Agora o povo peca, conhece a Deus, conhece os 10 mandamentos, pratica? Não. Foi parar no coração? Não. Foi parar em tábuas de pedra. Então tem sacrifício pelos pecados, o povo está debaixo de expiação. Mas isso jamais pode remover consciências de pecado. Hebreus 10. Por quê? Porque a antiga aliança é imperfeita. Hebreus 7. Você não acredita em mim? Abre a Bíblia em Hebreus 10 e lê. De que lei o escritor de Hebreus está falando? Não acredita no que eu estou falando?
Vai para Hebreus 7 e lê lá, que a antiga aliança é imperfeita. De que lei que o escritor de Hebreus está falando? De lei de fariseus? Aí Paulo explica, a lei foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Esse descendente iria tirar todos debaixo de maldição, a todos debaixo de pecado, porque esse é o testemunho que a lei está dando. A lei está falando para todos. Todos vocês estão debaixo de maldição, debaixo de pecado. Porque se vocês praticam os meus 10 mandamentos, não precisa de sacrifício pelos pecados. Mas eu vou enviar meu filho, o meu filho vai morrer, eu vou aceitar o sacrifício dele, o véu vai se rasgar, ele vai ressuscitar, eu vou ressuscitar o meu filho, vou pôr a minha destra, e aí eu vou enviar o Espírito. E quando eu enviar o Espírito, vai começar a se cumprir a palavra que diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esta é a aliança que eu farei com eles. Imprimirei na sua mente e no seu coração as escreverei. Os 10 mandamentos. Porque lá em Jeremias 31 ele fala que faria nova aliança com as 2 casas de Israel, não conforme a que ele fez no passado, não em tábuas de pedra, não com sacrifício pelos pecados. Tudo isso está aqui. Por isso que esse texto que eu citei aparece tanto em Hebreus 8 como em Hebreus 10, 2 vezes. Leia Gálatas, não esqueça de Hebreus. Aí o apóstolo Paulo explica, a lei de Moisés veio por causa das transgressões, e foi adicionada até que viesse Cristo, para nos tirar da antiga aliança e nos levar para a nova. Aí no verso 21, ele aplica outra pergunta tendenciosa em cima do seu próprio ensino. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Por que ele fala isso, irmãos? Porque pessoas iriam ler um pouquinho antes, olha só, iriam ler o verso 10, todos, pois, quantos estão debaixo das obras da lei, estão debaixo de maldição. De Moisés. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Pela lei que Deus deu a Moisés. A lei que veio 430 anos depois da promessa. Ora, a lei não procede de fé. Que lei é essa? Verso 17. Digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois da promessa, não pode abrogar a promessa, a lei do Sinai. Ponto, ninguém pode ir contra isso. Só que no verso 8, volta no verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aqui é a nova aliança, testemunhada no tempo de Abraão. Agora, Paulo pula do tempo de Abraão para o tempo de Moisés. Todos quantos, pois, estão debaixo das obras da lei, aquela que veio 430 anos depois, estão debaixo de maldição. Os judeus malvados iriam ler isso e iriam tirar essa conclusão. Espera aí, a lei de Moisés, então, traz o testemunho de maldição sobre o povo. Deus promete bênção por Abraão. Bênção, bem dizer as famílias da terra por Abraão. Deus não promete isso para Moisés. Ele dá a lei para o povo ter pleno conhecimento do pecado, a lei a servir de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Aí alguém poderia concluir dessa maneira. Paulo está ensinando, irmãos, vamos pôr os evangélicos aqui. Irmãos, Paulo está ensinando que a lei é contrária às promessas de Deus. Ou vamos pôr os judeus, fariseus e saduceus da época. Olha só, Paulo está ensinando que a lei é contrária às promessas de Deus. Porque por Abraão, as promessas vêm bênção e pela lei de Moisés, maldição. Paulo sabia de tudo isso, irmãos, ele é mestre. Aí ele pega essa pergunta tendenciosa, que teria uma conclusão errada, aplica no seu ensino e logo em seguida desfaz. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei, se referindo à antiga aliança, que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Não precisa de vir Cristo, você pratica a lei e é justificado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, a lei não é contra as promessas de Deus.
Pelo contrário, a lei é a favor das promessas. Se Deus prometeu para Abraão que todos seriam benditos em Cristo, quer dizer que todos estariam debaixo de um testemunho de maldição. E para vocês entenderem isso com mais precisão, vocês vão precisar assistir os outros vídeos. Porque a lei da antiga aliança dá testemunho de que todos estão debaixo do pecado. Porém, os que estão ali perto de Deus estão recebendo uma propiciação anual. Como se Deus quitasse os pecados do povo, suportasse, não que perdoasse, não que justificasse o povo, mas ele ia suportando, porque ele tinha em vista o que haveria de se manifestar. Olha o verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Presta atenção nisso. Para que essa fé do futuro que haveria de se manifestar. Quer dizer, para que essa fé que do futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, não permanecemos debaixo de aio. Aqui, debaixo de aio. Ele falou que a lei serviu de aio, mas vindo a fé, não estamos debaixo de aio. O que é o aio? A lei. Não estamos debaixo de lei. E se essa lei fosse lei de homens, jamais Paulo poderia falar isso. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei de homem não serve de aio para conduzir a Cristo. A lei de Moisés, sim, serve de aio para conduzir a Cristo. O Cordeiro da Páscoa. Jesus morreu em que dia? Dia 14, não foi? No mesmo dia que era imolado o Cordeiro. Olha a lei apontando para Cristo. Não para justificar você. O Cordeiro que você separa no dia 10 e fica 4 dias ali analisando para ver se está sem defeito, para você comer ele em casa, isso não te justifica. Isso te aponta para uma realidade que é o Filho. As primícias, Cristo ressuscitando. O Pentecoste, o Espírito Santo derramado. Trombetas, anunciar o Evangelho. Yom Kippur, um dia no futuro, o dia da redenção. Tabernáculos, milênio. A lei serve de aio para conduzir as pessoas a Cristo. Agora, vindo a fé, não estamos mais debaixo de aio. Imagine a lei de Deus, ela tem uma camada de coisas práticas e a outra camada de tempos proféticos. Os tempos proféticos permanecem. Paulo ensina isso nas suas cartas. Mas as práticas que eram sombras, isso são aniquiladas. É isso que Paulo está ensinando. Por isso que ele compara as duas alianças, tanto em Gálatas 3 como em Gálatas 4. Então não tem nada a ver aqui com doutrinas de fariseus e saduceus que tinham livros escritos que acrescentaram sobre a lei de Moisés, que estavam impondo sobre os gentios. E aí Paulo veio com a sua missão de varrer todas essas coisas e deixar a lei de Moisés pronta para os gentios praticarem. A serpente não está de brincadeira, irmãos. Então, irmãos, eu vou finalizar aqui. Deu para entender. Eu vou deixar para vocês um link na descrição, na verdade, de uma playlist. E nessa playlist vai ter todos os vídeos que vocês vão assistir. Vai ter até vídeos do canal do irmão Israel, que ele está falando do mesmo assunto. Falou do mesmo assunto agora. Coincidiu. Nós não combinamos, coincidiu. E aí vocês vão estudar e analisar. Eu gravei um vídeo também no dia de hoje. Foi mais ou menos 1h30. Se vocês que estão me acompanhando e já assistiram os vídeos passados, vocês podem pular diretamente para esse vídeo maior. Tá? Então eu vou deixar um link na descrição da playlist para você que chegou agora e quer entender melhor essas coisas. Viu que fez sentido, mas ainda não tem um pleno entendimento do que eu estou falando. A playlist. Para você que já vem me acompanhando agora, já assistiu os vídeos passados, então eu vou deixar um link no comentário fixo diretamente para esse vídeo que eu gravei no dia de hoje, que são acréscimos sobre esse vídeo. Tá certo, irmãos? Espero que todos tenham entendido. Deixe nos comentários, vocês vão passar para mim as suas dúvidas, eu vou olhar os comentários, não tem como responder pelos comentários, eu vou ver as dúvidas e vou tentar responder os irmãos. Nos vídeos passados, mesmo explicando detalhadamente, tem pessoas que parece que estão com a mente cauterizadas e ainda continuaram a seguir as suas práticas humanas. São pessoas que não entendem as cartas de Paulo, não têm dores de parto pela igreja, elas nem sequer oram
Porque se elas orassem, dobrassem o joelho e lessem, elas iriam entender isso que eu estou explicando para vocês. Deus me treinou para explicar isso para vocês. E pelo menos eu estou me esforçando para explicar da melhor maneira possível. Eu não conheço canais que estão falando sobre isso, mas pelo contrário, eu estou vendo canais que estão deturpando as cartas de Paulo para introduzir um judaísmo, dizendo que é a Torá de Deus. Quem é que não quer praticar a Torá? E misturam tempos, misturam textos, descontextualizam, não explicam passo a passo. Você que me acompanha e acompanha também o canal Ciência da Verdade, compartilha esse vídeo aqui para ele. E esse vídeo aqui, eu não vou falar desafio, porque essa é uma palavra que eu não gosto, mas eu quero que ele explique pontos como esses que eu expliquei da carta de Gálatas. Ele gosta de fazer vídeo respondendo as pessoas, não gosta? Eu não gosto de guerra entre canais, isso para mim é uma criancice. Mas ele não se predispôs a ensinar as cartas de Paulo baseadas nos livros judaicos que ele está lendo. Então que ele também se responsabilize pelo ensino dele e explique essas coisas. Por que Paulo está falando de duas alianças? Por que Paulo está comparando o tempo de Abraão com o tempo de Moisés? Se Paulo tem a missão apenas de varrer as leis de fariseus e saduceus acrescentadas sobre a Torá, por que o apóstolo Paulo está falando de uma lei que veio 430 anos depois da promessa feita a Abraão? Na verdade, de uma promessa confirmada. Ele está visando Jacó também. O que essa promessa, essa lei que veio 430 anos depois, tem a ver com o tempo de Paulo? Paulo não precisa citar o Sinai e comparar com o tempo de Abraão para varrer as doutrinas de fariseus e saduceus, se o intuito dele fosse limpar a lei de Moisés e entregar para os gentios praticarem. E quando eu falo lei de Moisés, eu me refiro à lei de Deus. Porém, no modelo da antiga aliança, que o apóstolo Paulo explica passo a passo, que está servindo de aio para conduzir as pessoas até Cristo. Mas vindo Cristo, não estamos mais debaixo de aio. Explica essas coisas. Tá bom, irmãos? Eu paro por aqui. Quero que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua. Essas coisas têm muito valor para a nossa vida. Se você vê pessoas caminhando para esse caminho, tenta tirar elas, porque elas vão cair num caminho de apostasia. Existem vários tipos de apostasia. Apostasia não é só aquele que nega deliberadamente Jesus. A apostasia também tem aquele tipo de apostasia. Por exemplo, o espiritismo é uma apostasia. Pontos do catolicismo é uma apostasia. Nem todos estão na apostasia, mas muitos estão vivendo uma apostasia e estão falando de Cristo. Em 2 Coríntios 11, Paulo fala que tinha ministros de Satanás transfigurados em ministro de Cristo, se expondo como ministros de justiça, mas eram do diabo. Se eram ministros de Cristo, transfigurados em ministros de Cristo, então eles falavam do Messias, falava da morte, da ressurreição, do amor de Cristo. Mas Paulo olhava o ensino deles e falava ministros de Satanás. E quando você lê esse contexto em 2 Coríntios 11, ele está falando do judaísmo. Tá bom, irmãos? Paro por aqui então. Siga as instruções que eu falei para vocês no comentário fixo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Yeshua.